A Clau, ela é doutora pelo Programa de Ecologia e Conservação, né, pós-graduação em Ecologia e Conservação da UFMS. E, além disso, ela trabalha já há muito tempo com as aves, é uma das pesquisadoras de avifauna que mais gabaritadas do Mato Grosso do Sul. E o trabalho dela que ela fez aqui na Serra da Budoquena, ele faz parte do PELD, o Projeto Ecológico de Longa Duração da UFMS, e tem como objeto as interações entre avifauna e as comunidades de plantas, né, na Serra da Budoquena, uma paisagem que tem vários perfis aí de floresta, né, áreas mais florestadas, menos florestadas. Então, muito obrigado novamente, Cláudio, pela sua disponibilidade, e é com você agora. Obrigada, Gui. Eu que agradeço bastante aí o convite, né, a oportunidade. Já tá vendo minha tela, né? Uhum. A apresentação tá ok? Tá ok. Bom, então, esse aqui foi o título geral da minha tese, né? Que é Comunidade de Aves e suas interações com plantas em fragmentos florestais na Serra da Budoquena. Eu fui orientada no doutorado pelo Eric, e a Andrea foi minha co-orientadora. E teve participação de outras pessoas aí também, que, enfim, foram fundamentais aí para o desenvolvimento do trabalho. Aqui, considerando, como o Guilherme falou, foi feito na área do PELD, eu vou mostrar certinho para vocês o mapa de onde, se vocês ainda não conhecem, o mapa do PELD, das paisagens, como a gente chamava, como a gente chama, as paisagens que foram estabelecidas e que a gente fez o estudo. A Serra da Bodoquena, porque né, todo mundo sabe a importância dessa região para o Mato Grosso do Sul, esse resquício de Mata Atlântica, né? Então, a crescente perda de hábitat nessa região, a gente tem percebido que a cada ano está aumentando muito a parte de supressão e aumento de agricultura nessa região, então está perdendo muitos fragmentos, muita vegetação nativa. Então, a estrutura da vegetação, a importância da estrutura da vegetação, a heterogeneidade da vegetação, ela entrou na tese também, a gente fez umas medidas, no entanto, eu não vou falar sobre essa questão da estrutura da vegetação. A comunidade de aves, a importância das aves para a natureza, nas interações, a importância como elas são consideradas excelentes bioindicadores, né, ambientais, então, por isso, escolhida, além de ser o meu grupo do coração. E aí, juntando essa questão, as interações, eu fiz um mestrado em biologia vegetal, sempre trabalhei um pouquinho com interação, gosto da parte de plantas também, então a gente aliou isso e utilizamos ferramentas, algumas ferramentas aí, para avaliar se a fragmentação estava afetando as interações e a comunidade de aves nessas paisagens aí na Serra da Bodoquena, tá? Então, com isso, o objetivo principal foi avaliar os efeitos da perda de hábitat e fragmentação florestal, né, sobre a comunidade de aves e as redes de interações mutualísticas entre aves, dispersoras e plantas. A gente considerou só mutualísticas, a gente ia considerar antagonística também, é um outro trabalho que depois eu orientei, de relações antagonísticas, que ectoparasitas e aves também, né, nas paisagens, nas diferentes paisagens, foi uma dissertação de mestrado. E aí, a gente aproveitou para avaliar os efeitos da mudança da paisagem e da estrutura da vegetação sobre diferentes grupos funcionais, além de proposição de um índice de integridade biótica de aves para aves da região. Então, fizemos a parte de comunidade de aves, a perda
a fragmentação sobre a comunidade de aves, sobre essas interações. A gente selecionou alguns grupos funcionais também para fazer essa avaliação, e aí no final propomos o índice de integridade biológica. Essa parte de grupos funcionais que eu não vou apresentar nesse momento. Tá, então, a composição e diversidade de aves no gradiente de cobertura florestal da Serra da Bodoquena. Esse foi o título do primeiro capítulo da tese. Então, a minha pergunta principal, a comunidade de aves é afetada pelo gradiente de cobertura florestal e distância do Parque Nacional da Serra da Bodoquena? Eu vou explicar isso para vocês, porque é o seguinte, esse gradiente de cobertura florestal, depois eu vou explicar com a imagem, mas a gente estabeleceu 20 paisagens com diferente índice de cobertura florestal. Então, esse foi o gradiente que a gente avaliou. E aí também, como a gente sabe que o Parque Nacional da Serra da Bodoquena é uma área extremamente importante, de importância biológica e ecológica, então a gente utilizou ele como sendo uma área fonte, e aí, a partir daí, a gente calculou as distâncias para essas outras paisagens, que a gente chamou esses fragmentos, essa área que a gente avaliou, para verificar se a comunidade de aves também era afetada por essa distância, tá? Aí, essa é a pergunta principal. A hipótese é que a comunidade de aves, representada pela riqueza, abundância e diversidade, não deve ser afetada pela cobertura florestal em escala de paisagem, e nem pela distância da fonte, devido às respostas que cada uma espécie tem, devido às suas características intrínsecas aí. Então, essa seria a hipótese 1. A 2, a riqueza, abundância e diversidade de espécies dos diferentes grupos. Ele foi caracterizado pela sensibilidade à alteração e dependência de floresta. Elas deveriam variar em função da cobertura florestal e distância da fonte. E espécies sensíveis a alterações e dependências de florestas devem ser afetadas negativamente, né, à medida que as espécies com baixa sensibilidade e aquelas que são independentes de ambientes florestados sejam favorecidas, tá? Então, essas em paisagens com menor cobertura florestal. Então, essas espécies menos dependentes, elas são favorecidas, com a diminuição na cobertura florestal e áreas mais distantes da fonte. Tá? Ao longo do gradiente e perda de cobertura florestal, deve ocorrer substituição de espécies, né? Onde as espécies com baixa sensibilidade devem apresentar presentes em paisagem com menor cobertura. Então, aquelas espécies com baixa sensibilidade, elas estão presentes em área com menor cobertura e mais distantes da fonte, e espécie com média e alta sensibilidade em áreas com maior cobertura e próximas da fonte. Então, esse aqui é para vocês entenderem, né? Então, aqui toda o PELD, né? Ele foi estabelecido, vamos dizer assim, desde lá da Bodoquena até o município de Jardim, tá? Então, essa parte em preto aqui é o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, e essas paisagens aqui que a gente chama, esses losangos aqui, eles são as paisagens que foram estabelecidas pelo PELD e que foram estudadas. Então, são 20 paisagens distribuídas ao longo desse gradiente. Então, a gente analisou cada uma dessas paisagens, foi calculado um índice de cobertura florestal. Então, quantos por cento tinha de floresta em cada uma dessas paisagens? E aí, a distância da fonte, né, como essa área aqui é praticamente, quase toda vegetada, então, com cobertura florestal, dizer assim, aí a gente calculou, a partir do parque, nós calculamos a distância até o ponto central de cada uma das paisagens, para a gente verificar se isso também influenciava na comunidade de aves, na riqueza, na abundância, na diversidade e também nas interações entre aves e plantas, tá? Então, esse aqui foi a área de estudo, desde Bodoquena, passando por Bonito, até Jardim, e teve 2 paisagens ali estudadas em Jardim. Tá, então, em cada uma dessas paisagens, foram estabelecidos 10 pontos
de 10 pontos de escuta, tá? Um transecto que variou aí de 1.000 a 1.300 metros, e aí foram estabelecidos 10 pontos de escuta, em mata ciliar e em mata seca. A gente procurou mostrar, tentar pegar essa heterogeneidade aí de ambientes, nessa diversidade de ambientes. E aí foi calculada a cobertura florestal, a distância da fonte. Um outro índice que a gente calculou também, fragmento maior, porque a gente viu qual o fragmento maior de cada uma dessas paisagens, porque vocês podem ver que algumas, essa aqui está bem vegetada, né, quase completa, e isso aqui está estranho, isso aqui aparecendo. Outras, a gente vê alguns fragmentos isolados, então foi calculado também o fragmento maior, para ter uma outra variável aí que poderia influenciar também. Tá? Então, aqui, como eu já falei, né, de os sítios, 2 sítios de amostragem em cada paisagem, né, geralmente mata ciliar e uma área de mata seca. Tá? Então, foram 10 paisagens amostradas em um ano e 10 paisagens amostradas em outro ano, isso mensalmente. E aí foram coletados riqueza, abundância de espécies e as interações entre aves e plantas. Sobre a sensibilidade, é bem clássico, quem trabalha com avifauna já sabe aí, já conhece essas referências aqui, que é Stotz, 1996, ele classifica as aves neotropicais, né, como sensíveis de baixa, média e alta sensibilidade às perturbações ambientais. Então, é um clássico aí, utilizado aí em muitos trabalhos e que quem trabalha com aves conhece. Então, a gente utilizou essa referência. Foi utilizado também a dependência de florestas, né, as aves que são dependentes de florestas, independentes, semidependentes e dependentes, de acordo com Silva, 1995. Isso aqui são para aves do cerrado, ele classificou, acho que, 800 e poucas espécies de aves, de acordo com o grau de dependência delas, se elas são independentes, se elas são semidependentes, se ocorre tanto no ambiente aberto quanto no ambiente florestado, ou se são dependentes de floresta. Então, é uma outra referência bem utilizada na área. Tá, então, ao longo desses 2 anos, nessa região que eu mostrei aí para vocês, só para aqui mostrar o número de indivíduos que a gente teve contato, foram cerca de 20.000, foram 20.654, cerca, né, porque a gente faz estimativa de alguns, pouco mais de 20.000 indivíduos, foram 300 espécies e 59 famílias. Tá? Então, aqui eu coloquei só umas imagens aqui para ilustrar de algumas espécies. A Pirrura deville, que é uma espécie muito comum aí na Serra da Botoquena, que ocorre aí nessa região somente, né? Então, é uma espécie assim, extremamente importante. Aí, aqui algumas espécies, umas espécies mais raras que foram encontradas, isso aqui só para ilustrar para vocês também. Eu estava até relembrando, né, que o rude, essa espécie aqui de beija-flor, que é o Ulophornis gold, o rude diz que tirou da lista das espécies do estado porque teve dúvida da ocorrência dele, porque não achou não achou a pele dele no museu, mas a espécie foi registrada aí numa área, inclusive, dentro do parque, numa área dentro do parque da Serra da Bodoquena. E esse socó é uma espécie também bem rara, que só ocorre em áreas que tem, assim, rios claros, límpidos, então, e ele não é comum, mas pode ser encontrado aí na região da Serra da Bodoquena. Tá, então, aí sobre o efeito Isso aqui está me incomodando, que bom que eu tirei. O efeito da paisagem sobre a comunidade de aves. Então, a gente utilizou cobertura florestal, o fragmento maior e a distância da fonte, tá? Então, fizemos um teste, utilizamos o ACAIC para verificar quais dessas variáveis influenciavam mais, né? Quais elas tinham um peso maior, vamos dizer assim, sobre a comunidade de aves. Então, para a riqueza, a gente
Isso para riqueza, abundância e diversidade, tá? Então, para riqueza, foi a cobertura florestal mais, né? Então, ele pega ele pega as variáveis que a gente tem, e aí ele faz uma combinação com essas variáveis, e aí ele verifica, dá um peso, um valor de A e C, né? Um valor de A e C, e dá um peso para essa análise. E aí, aquela que tem maior peso, nesse caso aqui, a que tem maior peso é a variável que foi mais importante para explicar. A riqueza, nesse caso, foi a cobertura florestal e a distância da fonte. Então, foi a variável mais importante para explicar a comunidade de aves. Para a abundância, foi a distância da fonte, tá? Depois a gente vai ver os gráficos. E para a diversidade, também foi a cobertura florestal e a distância da fonte. Tá? Então, aqui, quando a gente utilizou a comunidade de aves como um todo, colocamos todas essas 300 espécies na análise, riqueza, todas as 300 espécies, todos os 20 mil indivíduos, e aí a diversidade calculada, que foi a diversidade de Shannon. Então, com as variáveis preditoras, que seria o quê? Cobertura florestal, fragmento maior e distância da fonte. Então, a gente plotou os dados aqui e vimos que não tem, assim, uma variação muito grande, olha só, né? Não tem não digo uma variação, não existe um padrão de riqueza conforme aumenta a porcentagem de cobertura, aumenta a área do fragmento, ou então a distância da fonte. Então, a gente percebe que quando a gente utiliza a comunidade como um todo, a gente não consegue ver um padrão muito claro com essas variáveis, tá? Aí, quando a gente pega a sensibilidade das espécies, né? Sensibilidade e dependência de espécies. Então, aqui foi a relação da riqueza de espécie com baixa, média ou alta sensibilidade, né, com as variáveis preditoras. Então, aqui eu tenho a riqueza de espécies de baixa sensibilidade, de média e de alta sensibilidade. Aqui eu tenho a cobertura florestal. Então, à medida que a riqueza de espécies de aves de baixa sensibilidade, à medida que a cobertura florestal aumenta, a riqueza de espécies com baixa sensibilidade diminui, tá? Então, isso aí é o que era esperado, né? Então, aumentou a cobertura florestal, diminui a riqueza de espécies com baixa sensibilidade. Aqui, para fragmento maior, a distância da fonte não teve variação. Com relação à média sensibilidade, as espécies que apresentam média sensibilidade, ela aumenta, tá? Então, a riqueza de espécies de aves aumenta quando aumenta a cobertura, ela aumenta em áreas de fragmento maior, que é esperado também, né? Óbvio até, e a distância da fonte. Quanto à distância da fonte, ela diminui. Então, a distância da fonte, que é a distância do Parque Nacional da Serra da Bodoquena, então, a riqueza de espécies com média sensibilidade diminui quando afasta do parque, tá? E aí, com alta sensibilidade também. Aqui não deu, né, não deu um padrão muito claro, e agora aqui sim, com a distância da fonte, as aves com alta sensibilidade, elas também diminuem conforme afasta do parque. Em relação à abundância, só teve, quando a gente considerou a abundância com baixa, média e alta sensibilidade, a gente teve uma variação aqui, um padrão encontrado somente com abundância. A abundância aumenta conforme aumenta a cobertura florestal das espécies com média sensibilidade. Do fragmento maior também, e a abundância diminui de espécies com média sensibilidade a partir do momento que vai afastando do parque, que é a área que tem mais protegida. Com relação à riqueza e espécies independentes, que é a classificação de Silva 95, aqui nós vimos que para a riqueza de espécies independentes, a riqueza diminui conforme aumenta a cobertura, assim como para espécies sensíveis, a riqueza diminui conforme aumenta a área do fragmento, tá?
E a riqueza, aqui com relação às espécies semidependentes, a riqueza diminui na distância da fonte. Tá? Então, para espécies de alta, que são dependentes, a cobertura florestal aumenta, a riqueza também aumenta. O fragmento maior, quanto maior a área do fragmento, vamos dizer assim, maior o número de espécies dependentes. E quanto mais distante da fonte, menor é a riqueza. Né? Então, esse aqui é um dado bem interessante que a gente percebe. É lógico que o estudo muito mais detalhado precisa saber a questão de... nossa, fugiu agora. Enfim, para ver essa questão de fonte, dreno, para você verificar a colonização de outros fragmentos, então outros estudos, outras variáveis precisam ser avaliados, mas é interessante a gente já perceber a importância do parque para essa comunidade, seja porque tem cobertura florestal, são áreas com maior, né, porcentagem de cobertura florestal, mas tem também áreas com maior cobertura florestal, um pouco mais afastada, que ela diminui, né? Então, a importância do parque aí é fundamental, né? O parque é fundamental para a conservação, para todas essas interações. Bom, em relação à abundância, também a única que teve a relação foi com espécies semidependentes. Então, por que a gente separou riqueza e abundância? Porque, às vezes, somente as espécies, ela pode não explicar, né? Então, ou então, ter uma explicação que, com a riqueza de espécies, ter uma explicação que a gente precisa considerar quantos indivíduos tem ali também, né? A abundância, o que ocorre ali, para a gente verificar se realmente alguma alteração está acontecendo só em nível de ocorrência, presença e ausência de espécie, ou também se está tendo alguma relação com a abundância, né? Com o número de espécies que ocorre ali, que às vezes ocorre uma espécie, só que a abundância dela é pequena, ou então tem uma espécie que ela é pouco sensível, uma abundância muito grande, então isso tudo pode influenciar, né? Então, por isso que a gente avaliou isso de forma separada, tá? Riqueza e abundância. Então, aqui, em relação às espécies semidependentes, também a distância do parque, a distância da fonte, para as espécies, para a abundância de espécies dependentes também, ela diminuiu conforme afasta do parque, e aumenta conforme aumenta a cobertura e aumenta conforme aumenta a área do fragmento, tá? Aqui foi feito uma ordenação das espécies que, vamos dizer assim, nós fizemos um estudo para verificar elas como indicadoras da qualidade ambiental. Eu vou apresentar isso aqui no final, sobre esse índice de integridade biótica que a gente calculou. Mas aqui eu estou mostrando para vocês, só para vocês verem, o que é isso aqui? Isso aqui é uma ordenação, que é um gráfico de ordenação. Aqui nós temos os sítios de amostragem, que são as 20 paisagens, né? E aqui elas foram ordenadas de acordo com a cobertura florestal, né? Que foi, eu acho que a mínima foi 5% até 100% de cobertura florestal. Então, ela foi ordenada dessa forma. E aí, o programa, ele faz todo um arranjo, e aí ele ordena. Então, aqui a gente pode ver quais são as espécies, ó. Essas espécies foram selecionadas, depois eu vou explicar para vocês lá no final, vou mostrar para vocês lá no final. E aí, elas foram selecionadas, essas espécies, e aí, aqui a gente pode ver que esse grupo de espécie aqui, esse grupo aqui em cima, né, que aqui, dentre eles tem o pavó, tem o instalador, tem várias espécies, assim, bem importante, bem interessante. Elas só ocorrem em área com alta, né, com maior cobertura florestal. Então, a gente faz essa ordenação e aí a gente consegue ver que essas espécies aqui, ó, mesmo algumas espécies que são de alta sensibilidade, essa letra significa baixa, média e alta sensibilidade, mesmo considerando isso, elas ocorrem ao longo, algumas, né, como essas aqui, elas ocorrem ao longo das áreas. E essas aqui não, são espécies, assim, que são altamente indicadoras aí para
para a região, da região. É extremamente importante a presença dela no local. Isso aqui em relação à cobertura e isso aqui em relação ao contrário, né, em relação à distância da fonte. Então, algumas espécies, né, o pavó aqui, por exemplo, o instalador, tá vendo? Ele só ocorre aqui, ó. Eles foram esse grupinho de espécies, eles ocorrem de acordo com a distância do parque. Então, aqui é uma área mais próxima ao parque e aqui as áreas mais distantes ao parque, né? Os sítios de amostragem. Então, esse grupinho de espécies ocorre em áreas mais próximas e enquanto que esses outros aqui ocorrem ao longo de toda, né, de toda a área. Bom, então, nessa parte, a gente, né, encontrou uma relação positiva da riqueza de espécie e abundância com a cobertura, né, só que ela foi encontrada somente para espécie com média sensibilidade a alterações ambientais independentes de floresta. Tá? Então, o que é interessante, se vocês lembrarem o gráfico anterior, quando a gente colocou a comunidade, né, como um todo mundo junto e misturado ali, a gente não conseguiu encontrar uma relação. Aí, quando a gente separou, por isso é importante a gente conhecer algumas espécies, as espécies indicadoras, conhecer características das espécies, grupos funcionais, enfim, você selecionar algumas características, às vezes a categoria alimentar também, então isso pode influenciar. Então, você pegar, que está dentro de grupos funcionais, você pode pegar os grupos, né, esses grupos, para fazer uma avaliação, porque quando você joga tudo no mesmo balaio ali e vai fazer uma avaliação, pode não ser significativo, né? Você pode dizer, não tem alteração nenhuma no ambiente, está tudo beleza e tal, mas aí quando você começa a separar, você pode ver, você consegue ver que realmente existe uma relação das espécies com um parâmetro que você pode avaliar, né? Então, só fazendo um adendo, às vezes em monitoramentos mesmo, ao longo do tempo, se você vai fazer um monitoramento, pega toda a comunidade de aves e coloca, às vezes essa comunidade de aves, ela pode não estar alterando muito ao longo do tempo, a comunidade, a riqueza e às vezes a abundância, só que quando você separa, você coloca espécies, vamos supor, grupos funcionais ou espécies sensíveis, quando você separa desse todo, aí você consegue enxergar alguma coisa, tá? Então, o que a gente coloca aqui que a comunidade, a comunidade de forma geral, ela deve ser utilizada com cautela para considerar o efeito de perda e fragmentação de habitat, né? Então, aqui é isso que eu acabei de dizer, né? As classificações, segundo característica ecológica ou funcionais, né, elas podem ser importantes para identificar a mudança causada pela fragmentação sobre as aves, tá? Então, o uso de algumas espécies indicadoras, que é o que já vem sido proposto mesmo, tanto que já existem aí as espécies classificadas como indicadoras, então ela é eficiente para avaliar a qualidade, e é importante a gente ter sempre isso em mente, tá? Bom, sobre a parte de redes de interações mutualísticas, que essa que foi a parte mais forte, assim, da minha tese, então, foi avaliar, então, as redes de interações mutualísticas entre as aves e plantas em fragmentos florestais, tá? Esse aqui foi o título do segundo capítulo e do capítulo mais forte da minha tese, tá? Então, porque algumas coisas são óbvias, né? Que a gente pega um grupo de espécies sensíveis, se a gente coloca alguma espécie que ela é dependente, sensível ou dependente de floresta, se ela é dependente de floresta, ela vai diminuir no lugar que tem menos floresta, né? Então, isso é uma coisa que é até óbvio, né? Então, algumas métricas, a gente quer, nesse caso aqui, a gente queria ver se as métricas das redes de interações, se elas mudavam. Então, para quem conhece, trabalha com rede, sabe, né, das métricas, alinhamento, modularidade. Então, existe uma explicação para cada uma dessas métricas. Então, como essas redes, essas interações estão funcionando, como elas funcionam, como elas estão acontecendo no ambiente, isso muda. Será que está mudando só a questão das espécies que são sensíveis ou dependentes, ou essa interação toda também muda? Tá? Então, é um passo
a mais aí para avaliar, tá? Então, a pergunta foi se essas métricas, né, de redes de interações entre aves e plantas, ela variam, né, ela variava em função do gradiente de cobertura e de distância do parque. Tá, então, a hipótese 1, que a riqueza de espécies de aves e de plantas interagindo, né, e o número de interações aumentam com o aumento da cobertura florestal e diminui com a distância da fonte. O aninhamento, que é uma forma de que a rede se comporta, né, de como são essas ligações entre aves e plantas, ele é menor em áreas com maior cobertura florestal e maior em locais mais distantes da fonte, devido ao maior número de espécies especialistas. Eu não sei se todos sabem, mas só assim, dando uma bem geral, o aninhamento, ele geralmente existem estudos que diz que o aninhamento ocorre quando vai perdendo espécies especialistas, né, espécies que ela interage com algumas espécies, interage com um grupo pequeno de outras espécies. Um grupo de plantas interage com um grupo de aves. Eles somente interagem entre si. E aí vai formando módulos num ambiente, né? Que é o que a gente chama de modularidade. O aninhamento seria esse número de todas as espécies, todo mundo interage com todo mundo, e fica uma coisa toda aninhada ali, né? Então, todo mundo interage com todo mundo. Então, isso ocorre quando existem espécies mais generalistas. Então, aqui o aninhamento, ele seria esse tipo de ligação, esse tipo de interação é menor em área com maior cobertura e maior em locais mais distantes da fonte, devido ao maior número de espécies especialistas em área com maior cobertura, tá? E aí, por outro lado, a modularidade, que seria esses módulos de espécies de aves especialistas com plantas, com grupos de plantas mais alta em áreas com maior cobertura. Então, essa seria a nossa hipótese, tá? A especialização, que ela está altamente ligada aí, vamos dizer assim, com a modularidade, maior em áreas com maior cobertura florestal e menor em áreas com mais distante da fonte, tá? E também a conectância, que é um outro parâmetro que é utilizado, que não vamos entrar muito em detalhe, mas ele também reduz com o aumento da cobertura florestal e aumenta com a distância da fonte, né? Então, o número que está conectando ali está tendo a conexão entre as interações. Aqui é porque na apresentação a gente sempre coloca, né, a área, só para relembrar aqui de novo, que é do outro capítulo, só para vocês lembrarem a área de estudo, as paisagens. E aí, as métricas, né, foi feita uma análise geral, foi feito um índice de importância de cada uma dessas interações, tá? Todas as métricas, conectância, aninhamento ponderado, modularidade, isso aí foram as métricas que a gente utilizou para fazer as análises. Tá. Então, para a rede geral, quando a gente pegou, não separou por paisagem, né? Por cada um que a gente chama de paisagem, cada uma daquelas áreas, daqueles sítios amostrais. Então, quando a gente pegou todo mundo junto, colocamos todo mundo junto, foram o quê? 73 espécies de plantas e 79 espécies de aves, né, interagindo, que corresponderam a 465 eventos e 1.363 interações. Esses foram os números que a gente registrou. A média geral de 2 registros por hora de observação, né? Então, tinha momento que a gente ficava lá, o Gui sabe disso, que ele me ajudou me acompanhou em vários momentos, às vezes a gente ficava lá, via um monte de bicho, às vezes ficava lá, não aparecia ninguém, enfim, assim, e a média saiu 2,12 registros por hora de observação. Tá, sobre o valor de importância, quando a gente considera as plantas, ó, a Cecropia paxtaca, que é a embaúba, a Trema micranta, que é periquiteira, uma bem pequenininha, acho que eu tenho a imagem aqui, Mircine, que é a capororoca, e o mandiocão,
e uma outra psicótria, que é uma de subbosque, ela só essas, ó, foi 1, 2, 3, 4, 5 plantas, foi responsável por 45% das interações registradas. Então, essas plantas foram extremamente importantes para essas interações que teve. Em relação às aves, foi o sanhaço cinzento, que é a Tangara saiaque, a gralha, né, Picaça, Cianocorax chrysops, Tachyphonos bufos e Ranfastos toco, Pirrura deville e a burra cumanensis e Turdoleucomelas. Essas espécies aqui, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 7 espécies, correspondeu a 40% das interações. Essas foram as espécies que mais interagiram durante a observação. Tá? Então, esse foi o valor de importância. Aqui as plantas, só para vocês conhecerem, a cicrópia, né, que é em baúba, essa aqui é a capororoca, aqui é a Chifera morototone, que é o mandiocão, uma planta muito linda, psicótria, que vocês encontram no subbosque, principalmente próximo, é bastante comum em área próxima a cursos d'água, e essa aqui é a periquiteira, que é a trema micranda. Então, essa aqui foram as plantas, desculpa, com maior valor de importância para o estudo. Em relação às aves, foram essas aqui, só para vocês verem. Quem já conhece, né, sanhaço, o taquifonos, o turdos, né, o sabiá, o tucano, a gralha e a burra cumanensis. Tá? Essa espécie é interessante. Essas foram as com maior valor de importância também, com mais interações registradas. Essa aqui é a rede de interações, né? Toda a rede de interações, assim, da paisagem como um todo, da área como um todo. Então, aqui, ela aqui é uma rede de interação ponderada, ou seja, a gente considerou, né, os números de interações que teve nas 20 paisagens. Então, as cores, elas representam os módulos, né? Então, aqui é um módulo, aqui é um módulo, aqui outro módulo, aqui outro módulo. Então, a gente consegue ver que existem, toda essa interação formou alguns módulos aí que algumas espécies de plantas interagem com algumas espécies de aves. Por exemplo, aqui, ó, os círculos são as aves e os triângulos são as plantas, né? E o tamanho é o número de interações que teve. Tá? Então, vamos supor aqui, ó, o Turdus leucomelas, que é essa aqui. Então, essa aqui, Myrcine guianensis. Então, foram as que mais interagiram nesse módulo aqui, tá? Então, esse módulo a gente teve aqui o número X de espécies de aves e plantas, então, eles foram os que mais interagiram. Aqui, o tucano também, e assim por diante, tá? Então, essa aqui é só uma visão geral, assim, para vocês verem como ficou a rede, tá? Aí, as métricas, esse aqui é os valores das análises, né, que um teste de permutação entre as variáveis nas paisagens. Então, aqui o que foi significante, né, o que foi significativo. As métricas, então, riqueza de plantas, né, então, ela teve uma variação, variou a riqueza de plantas, né, entre as 20 paisagens, a riqueza de aves, o tamanho da rede também teve variação nas paisagens, o link, que é o número de ligações também, as ligações também, o total de interações também variou, o alinhamento, né, então, ele também variou, né, você pode ver aqui, significativo, ele também variou, essa métrica também variou na paisagem, aí o alinhamento ponderado, que esse alinhamento é quando a gente considera somente uma ligação presença e ausência, ocorreu a interação, e o ponderado quando a gente considera o número de interações que teve também. Tá? Então, sobre a modularidade somente, a modularidade também foi quando a gente considerou as ligações presença e ausência, aí também foi significativo, quando foi ponderado, não. E a especialização, que era de esperar por conta da modularidade, então ela também variou aí nas 20 paisagens. Então, aqui, o aninhamento, tá, em relação à cobertura florestal. Então, o aninhamento, que é essa aqui, A e B, ele diminui, o aninhamento diminui conforme aumenta a cobertura florestal.
Então, lembra que eu falei para vocês de o aninhamento, todo mundo interage com todo mundo, não tem assim, não tem uma especialização, vamos dizer assim. Então, ele diminui, todo mundo interagindo com todo mundo, diminui conforme aumenta a cobertura florestal. Isso quer dizer que se diminui o aninhamento, aumenta a especialização. Então, aumenta a modularidade. Espécies estão, especialistas estão interagindo entre si, conforme aumenta a cobertura florestal. Em relação à distância da fonte, o aninhamento, ele aumenta. Então, mais perto do parque, o aninhamento é menor. Conforme vai afastando do parque, o aninhamento vai aumentando, tá? Aqui ponderado também, teve a mesma coisa, só foi, quando a gente considera o número de interações, também foi da mesma forma, só foi mais acentuado, dá para ver que foi mais acentuada dá para perceber essa influência mais acentuada, tá? Em relação à modularidade, que é o contrário, ó, do aninhamento. Então, o aninhamento, ó, vocês veem que aqui o aninhamento ele diminui, a modularidade aumenta. Então, os módulos criados com espécies especialistas, tanto interagindo entre si, alguns blocos interagindo entre si, aumenta conforme aumenta a cobertura e diminui conforme aumenta a distância da fonte, tá? E aqui a modularidade ponderada, tá? Então, ela já não foi tão, assim, tão clara quando a gente considerou o número, mas também tem uma diferençazinha. Em relação à especialização, né? Então, a especialização, que era de esperar, já que o número de módulos aumentou, a modularidade aumentou, então, isso quer dizer que tem espécies especialistas interagindo entre si em paisagens que têm maior porcentagem de cobertura, tá? Bom, então, as redes de interações, aves, frugívoras, planta, elas podem ser usadas como indicadora da qualidade do ambiente. Então, elas respondem ao gradiente de cobertura, né, e distância da fonte. Porém, né, é uma observação aqui que a avaliação geral do conjunto de métricas, assim como as análises relacionadas às causas ecológicas e os padrões, são importantes para reforçar os resultados. Então, você tem um resultado de cada métrica separada, que fala, o alinhamento ele diminui. Só que então você tem que avaliar, o alinhamento diminuiu e a modularidade aumentou. Então, você analisa esse conjunto de métricas para ter um resultado um pouco mais robusto, vamos dizer assim, tá? Tá, as redes ponderadas parecem esclarecer melhor, aquela uma que a gente, né, conta aí o número de interações que teve, esclarecer melhor a dinâmica das interações, apresentando um resultado mais robusto, especialmente com o alinhamento, né? Aí aqui o que a gente já falou, alinhamento e conectância diminuíram em áreas mais preservadas, enquanto que a modularidade e a especialização aumentaram. Então, os resultados das métricas, eles, né, confirmam que a perda de hábitat e a degradação interferem nas redes de interações entre aves e plantas dispersoras, resultando em interações menos especializadas, e aí isso pode refletir, então, no equilíbrio e manutenção aí dos remanescentes florestais. Então, isso é muito, muito estudado para polinização, que existe um nível de especialização muito, muito maior, né? Então, mas a gente consegue ver aqui que para a interação também tem para a interação a gente também está conseguindo observar e ver esse mesmo resultado aqui que reflete, né? Em interações menos especializadas em áreas menos conservadas, vamos dizer assim, tá? Bom, esse aqui é bem rápido, esqueci de tirar aqui o capítulo. No final das contas, a gente falou, mas e aí? E aí, com tudo isso, vamos tentar calcular um índice aqui de integridade biótica para ver se dá para usar, se realmente essas paisagens, se a gente consegue usar. Então, lá no primeiro capítulo, que eu mostrei aquelas aves, aquela ordenação de aves de alta, média, baixa sensibilidade,
a gente utilizou foram 30 espécies, então 10% das espécies que ocorreram no parque a gente utilizou para propor esse índice aí para a região, né, aí lá, né. Eu estou falando como se todo mundo estivesse aí em Bonito, na Serra da Bodoquina. Então, para aquela região. Então, o objetivo dessa aqui foi propor desse capítulo, um índice da integridade biótica, com base na sensibilidade das aves às perturbações, e avaliar o comportamento desse índice ao longo do gradiente e aumento do uso do solo e fragmentação. Tá? Então, aqui mais uma vez, aqui coloquei um pouquinho diferente, que aqui é a porcentagem de cobertura florestal de cada uma dessas paisagens, né? Ó. Então, esse aqui foi calculado. Então, essa foi a área de estudo. Aí, para calcular o índice, o que a gente pegou? A frequência de ocorrência, né, das aves registradas, das 300 aves registradas, a gente pegou a frequência de ocorrência em todo um cálculo, que eu não vou entrar em detalhe aqui agora, que é um pouco confuso, assim, para a gente falar de uma forma tão rápida, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, e eu acho que não era esse o objetivo. Então, a classificação das espécies quanto à sensibilidade, né, então, eu utilizei aqui nesse caso STOTS, né, então, eu segui a classificação dele, e aí, com essas classificações, selecionamos 30 espécies, 10 de cada classe. Então, 10 da classe com baixa sensibilidade, 10 com média e 10 com alta. Então, desde que não fossem espécies migratórias, porque qual que era a ideia? A ideia é calcular esse índice para verificar se esse grupo de aves eu posso utilizar, ir lá e fazer o levantamento somente desse grupo de aves para eu dizer se aquele fragmento, se ele está íntegro ou não, entendeu? Se ele tem um índice de integridade biótica, se está baixo, médio ou alto, somente com o levantamento dessas 30 espécies, entendeu? Ao invés de lá fazer um geral, com toda a comunidade. Então, não ser espécie migratória, a gente utilizou esse critério, não ser espécie migratória, fácil reconhecimento por registro auditivo ou visual, e ocorrência preferencial em subbosque, ou que se desloca um pouco, tá? Então, esse foi o critério que a gente usou. Alta sensibilidade, ou média, né, e com frequência, alta sensibilidade, aquelas que foram alta ou média sensibilidade de acordo com o STOTS, com frequência maior ou igual que 15% na região de estudo. Então, isso aqui foi um estudo adaptado do estudo de Anjos, Luiz dos Anjos, é um pesquisador com aves, ele ali no Paraná, ele tem trabalhado bastante com índice de integridade biológica, é um pesquisador, assim, referência com avifauna, e já vem outros estudos, assim, com comunidade aquática, com esses índices. E para essa comunidade de aves, aqui que eu conheço, o Luiz dos Anjos, que já propôs vários desses índices. Tá, então, voltando aqui, média sensibilidade, aquelas espécies, porque assim, ó, alta sensibilidade, aqui eu repeti, alta sensibilidade para calcular o índice, tá? Foram aquelas espécies com alta e média sensibilidade. As espécies com média sensibilidade para calcular o índice foram as espécies com média sensibilidade por STOTS. Só que ela tem essa frequência, e aqui também. Então, eu fiz essa junção da sensibilidade com a frequência de ocorrência, e aqui também. E aqui as espécies com baixa sensibilidade e com frequência maior que 70%, 75% na região de estudo. Tá, então, os resultados, o maior valor obtido, que a paisagem considerada como referência, foi de 0,75. Então, a segunda paisagem, 0,68. Com esses valores, os menores valores das paisagens os menores valores do índice de integridade foram as paisagens com menor porcentagem de cobertura e aquelas mais distantes, com menores fragmentos, com fragmentos de áreas menores e aquelas mais distantes do parque, tá? Então, com base na paisagem referência, apenas um segundo sítio no interior apresentou integridade alta.
3 apresentaram integridade biótica média e 15 paisagens integridade baixa. Então, de acordo com... deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu acho que eu não coloquei. Eu tenho aqui uma tabela, que eu acho que ia ficar muito carregado se eu colocasse aqui, mas uma tabela por cada uma das paisagens, qual foi o valor dessa paisagem. Então, a gente pegou a paisagem referência, que foi a de 75%, então essa a gente considerou como alta. A segunda, 0,68, essa como até 0,68, né, com todos os cálculos feitos ali. Aí essa foi a paisagem com média sensibilidade. E as abaixo aquela que deu um índice abaixo de 0,68, aí foram aquelas paisagens com baixa integridade, né, biótica, de acordo com essas 30 espécies, tá? Quem quiser mais informações sobre isso, eu posso passar depois o capítulo, enfim, porque, como eu disse, é um pouco complexo para a gente passar aqui todos os detalhes dos cálculos feitos, num curto prazo, assim. Então, aí, aqui só para a gente testar esse índice, se ele realmente ele tem uma variação na comunidade, então deixa eu mostrar aqui logo a figura. Então, aqui, o índice de integridade, ele foi feito esse teste, né? E aí nós verificamos que o índice de integridade aumenta se a gente fazer a análise com esse grupo de aves, ele aumenta conforme aumenta a cobertura florestal, ele aumenta em áreas com em fragmentos de maior área, e ele diminui à medida que afasta né, se distancia do parque. Isso aqui pode estar relacionado a cobertura florestal. Isso aqui pode ter uma relação, né? Porque conforme afasta do parque, o número a área de fragmentos de cobertura florestal diminui. Como eu disse, apesar de ter um ou outro que tem maior índice de cobertura florestal, mas ele diminui de uma forma geral. Tá? Então, isso pode estar relacionado. Tá? Então, o uso desse índice, com base na comunidade de aves, pode ser uma ferramenta útil para avaliar a mudança da qualidade ambiental na região, tá? Então, qual que é a vantagem de usar esse índice? Ele permite focar sobre um determinado grupo de espécies de amostragem simples e segura, né? Então, é o que eu falei no princípio. Então, o estudo foram identificar 300 espécies de aves e para calcular esse índice foram usadas 30 espécies, ou seja, 10%, né? Então, é uma menor quantidade de espécies focais, aumento da capacidade de monitoramento, né, em áreas que são bem diversas, e aí a possibilidade de atingir bom resultado com pouco esforço amostral é uma outra vantagem de utilizar isso aí. E pessoas, às vezes, que não têm um conhecimento, assim, aprofundado para estudar aves, então é mais fácil ela ir lá e estudar um grupo com 30 espécies, você procurar aquelas 30 espécies, do que você ir lá estudar a comunidade inteira, tá? Então, o uso desse índice, ele deve ser utilizado em ambientes florestais e com cautela, né? Especialmente em área fora da área de estudo, que foi feito, assim, com base nos resultados, naquilo que a gente encontrou aí, né? Então, para usar fora disso aí, tem que ser utilizado com cautela. E ele pode ser na região da Serra da Bodoquena, ele pode ser usado para monitoramento em longo prazo, incluindo lá no parque, né? Inclusive o parque, para quem conhece, ele tem monitoramento de algumas espécies de tinamide, cracide, algumas espécies que são indicadoras, assim, biológicas, eles fazem monitoramento dessas espécies. Então, esse aqui é um índice que pode ser utilizado também, tá? Bom, e então, por fim, né, que eu acho que você já deve estar cansado, esse estudo ele mostrou efeitos da fragmentação e perda de hábitat ao longo do gradiente de cobertura florestal sobre a comunidade e as interações, tá? No caso, as interações mutualísticas com as plantas. Mostrou também, isso aqui eu não apresentei para vocês, que é aí efeito sobre a estrutura da vegetação. Era um pouco mais complexo também, não por ser mais complexo, mas que não era objetivo, fez parte da tese, então eu não apresentei, mas também o que eu falei inicialmente, a estrutura da vegetação também é uma outra
variável aí que pode ser medida e que influencia na presença ou ausência de espécie. Então, os resultados ele indicam que algumas métricas podem ser utilizadas para avaliar a qualidade de ambientes florestais, considerando as especificidades de cada local, né? Bom, é isso. Esse aqui eu deixei aqui para agradecer ainda que é o pessoal que sempre colaborou, né, que colaborou comigo durante a coleta de dados. Muito gostoso relembrar isso aqui. Nossa, esse aqui, para quem não conhece, o Eric, meu orientador, né? Então, aqui foram algumas pessoas que foram estagiários. Aqui, a Arnildo Pote me ajudou bastante na parte de identificação, a Rosa Helena, né, identificação de planta. O seu Mineiro, que eu não poderia deixar de fora. Guilherme, né, que me ajudou em várias campanhas. E na análise estatística, Bruno Teles também foi essencial. E aqui os agradecimentos, de uma forma geral, aí, a todas as instituições que colaboraram e ao FMS.